Sejam todos bem-vindos à nossa aula 27 da aula da disciplina de Estrutura de Dados Avançadas, e hoje a gente vai ver árvore B. Ok? Então hoje basicamente a aula vai ser bem tranquila e fácil também, tá? Então pronto, a gente vai rever alguns tópicos de aula passada, primeiramente, que aqui no caso é a árvore binária de busca, né? Então lembra que na árvore binária de busca você tinha uma árvore binária e as chaves dentro de cada nó, né, seguiam a regra, né, de que os filhos para, aliás, a sub-árvore para a esquerda, né, você tem nós que tem a chave menor do que a raiz, tá? E para a direita são as chaves maiores, ok? Dentro dos nós dessa sub-árvore. Depois a gente viu a árvore AVL, que é uma árvore binária de busca, só que você tem o BAL, né? Você tem aquela ideia de pegar a sub-árvore da direita, né? Você pega a altura dela e diminui pela altura da sub-árvore esquerda, que você vai calcular o BAL e esse cara tem que dar menos 1, 0 ou 1, ok? Em outras palavras, esse nó ele tem que ser regulado. Isso tem que ser válido para cada nó dessa árvore, tá? Em seguida, a gente viu a árvore rubro-negra, né? Então, aqui a gente tinha duas cores, rubro e negra, e tinha todas aquelas propriedades com essas cores, né? Essas duas árvores aqui, elas são árvores balanceadas, tá? E na aula de hoje a gente vai ver a árvore B. Então, a árvore B é o seguinte, basicamente é quando você quer fazer o maior aproveitamento da sua memória é, por, porque você tem uma árvore enorme, tá? Digamos que a sua memória quando eu falo memória, você entenda que a memória é rápida, tá? Existe a sua memória lenta, que é a do seu HD e a do seu SSD. Apesar de o SSD dele ser bem rápido, né, comparado com o HD, mas entenda que eu não estou falando dessas memórias aí não, tá? Dessas que são mais lentas, eu estou falando lá da sua memória que você tem no seu computador. Então, se essa memória, que é a tua memória principal, né, ela é muito pequena, não dá para você colocar todas as chaves que você quer. Então, uma opção é você utilizar a sua árvore B. Que aí, no caso, é o seguinte: você vai tentar colocar o máximo de chaves que você consegue na sua memória, tá? E esses nós que você for colocar, você pode colocar eles de modo ordenado em um único nó da tua árvore, tá? Então, aqui, em um único nó da nossa árvore, a gente vai ter várias chaves, ok? Tudo bem? A ideia é básica, né? Quando você quiser realizar alguma busca, ou então alguma inserção, remoção de alguma chave, você vai ficar trabalhando, né? Esse nó bem grande que vai ocupar boa parte lá da sua memória, se não ela toda, tá? Para realizar alguma busca, ou então alguma inserção, ou então remoção, tá? Então a ideia aqui é a gente fazer o máximo, o maior aproveitamento da nossa memória para um único nó, tá? E aqui no caso a gente chama de página, tá? Então quando eu falar nó você entenda a página. Tudo bem? Então a definição de árvore B. Aí cada árvore B tem uma certa ordem. Aqui eu estou dizendo que é a ordem D, tá? Depois a gente vai entender isso aqui melhor. Então ela é vazia ou então ela satisfaz algumas propriedades. A primeira é que se a raiz é folha, é, se é raiz. Perdão, aqui. Então, a raiz é folha ou tem entre 2 e 2D mais um filhos. Ok? Então, se ela é folha, na verdade, ela não tem raiz nenhuma, né? A raiz, você só tem um nó lá na sua árvore. Ou então, se a sua raiz ela não é folha, ou seja, ela tem algum filho, então ela pode ter entre dois, né? Ela pode ter pelo menos dois filhos e no máximo 2D mais um, ok? Depois, todas as folhas estão no mesmo nível, tá? Então aqui a gente vai garantir de que todas as folhas sempre vão estar sempre
no mesmo nível. Ou seja, você pode pensar que de cada árvore, ou de cada folha que você pega e caminha até a sua raiz, você sempre vai ter a altura da sua árvore, tá? Então, toda página que é diferente de folha, com M chaves, possui M mais 1 filhos. Ok? Então, lembra, se você tem 10 chaves, você tem 11 filhos. Se você tem 15 chaves, você tem 16 filhos, tá? Então, isso aqui é obrigatório. Você não pode ter algo diferente disso daqui, não, tá? Toda página diferente da raiz, né, possui entre 2 e 2D chaves. Então aqui, ó, você pode perceber que a raiz, né, ela pode ter 2D mais 1 filhos, né? Só que se ela tem 2D mais 1 filhos, então obrigatoriamente ela tem no máximo 2D chaves, tá? Então aqui eu estou pegando essa terceira regra aqui, né, que fala que se uma certa página, né, ela tem M chaves, ela vai ter M mais 1 filhos. Então se a minha raiz ela tiver 2D mais 1 filhos, então obrigatoriamente ela vai ter que ter 2D chaves, ó. Tá? Então aqui no caso ela pode ter uma chave de uma chave até 2D, tudo bem? A minha raiz. Isso não acontece nas outras páginas, tá? Claro que também não são folhas, né? Porque folha não tem filho nenhum, na verdade, né? Ok? Então tem D de D até 2D, tá? É diferente da minha raiz, porque a minha raiz ela pode ter 1, tá? Ela pode ter de uma chave até 2D chaves. E os meus vértices internos, né? Ele tem de D a 2D chaves. Ok? Em cada página, suas chaves estão ordenadas. Em outras palavras, a gente está seguindo aqui a mesma ideia da árvore binária de busca, tá? Ou seja, a gente tem chaves menores para o nosso lado esquerdo e tem maiores para o nosso lado direito, tá? Então, a ordenação segue análoga a ABB, como eu já acabei de falar, tá? E aqui a observação que eu já disse também é que um nó de uma árvore B eu chamo de página, tá? Então entenda que os nós aqui de uma árvore B podem ter várias chaves, ok? Então eu vou colocar aqui um exemplo agora de árvore B, de ordem 2 aqui no caso. Então, se é ordem 2, então em cada um desses caras aqui, ó, eu vou poder ter de 2, né, de 2 chaves, pelo menos 2 chaves, até o dobro, né, que seria 4, ok? Então aqui foi por isso, eu não sei se tá dando para vocês verem aí, mas aqui eu coloquei uns pontinhos aqui, ó, para dizer que eu posso colocar ainda 2 caras aqui, ó. Tem aqui também embaixo, ó. E você pode ver esses 2 pontos aí. Tudo bem? Então, você percebe aqui, né, que cada página aqui de fato tem no máximo 4 chaves, como o caso dessa página aqui, tá? Essa aqui tem 3, ó. E a única que tem abaixo de 2, né, porque você tem que ter pelo menos 2, né? Ó, aqui tem 2, 2, 2. Esses caras aqui não podem ter abaixo de 2 não, tá? O único que está aqui abaixo de 2 é só a raiz, que no caso ela é a única página que pode ter apenas uma chave, tá? Outra propriedade também é que é aquela do M chaves, aí você vai ter M mais 1 nós, tá? Então aqui tem duas chaves, então tem 3 nós, que são filhos, né? Tudo bem? Então tem M chaves, vai ter M mais 1 filhos. Claro, isso com exceção das folhas, né? Porque elas não têm filho nenhum, tá? Ó, a raiz, ela tem uma chave e tem 2 filhos. Tudo bem? Então esse aqui é um exemplo de ordem D. Então, desculpa, de árvore B de ordem 2.
Tudo bem? Então, eu fiz de ordem 2 para ficar mais fácil, mas o ideal é você ajustar esse D aqui, né? De modo que cada folha, que cada página dessa, desculpa, né? Vai ficar mais ou menos lá do tamanho da sua memória principal, tá? Ok? Agora vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Então, primeiro o algoritmo inserir. Como é que a gente vai inserir nessa árvore, tá? Então, basicamente a gente vai seguir a mesma ideia, né, do lá da árvore binária de busca, né? Simplesmente isso. Se for menor, você vai para um lado. Se for maior, você vai para o outro, tá? Encontrou a chave, você não vai inserir, tá? Você simplesmente não insere e deixa os nós como estão lá, tá? Então, basicamente faz uma busca, verifica se é possível fazer, né, essa inserção. Então, se existe a chave já, não tem porque você inserir, deixa lá. Então, se o seu passo 2, né? Então, se a inserção é válida, então você vai inserir a chave em uma folha. Então, lembra que ele sempre vai para a esquerda, esquerda, direita, vai ter uma hora que você não vai mais encontrar. Então, você vai chegar em uma folha, né? E você vai colocar a sua chave lá, só que de modo ordenado, tá? Você vai deixar a sua folha, as chaves que tem nessa folha de modo ordenado, ok? Então, verificar se a folha precisa de cisão. Em caso afirmativo, propagar cisão enquanto necessário. Tudo bem? Então, agora vamos aqui explicar o que é essa cisão aqui, tá? Então, vamos supor o seguinte, ó. Deixa eu trocar aqui, dar aqui alguns exemplos primeiro. Por exemplo, você quer inserir o número, vamos colocar aqui o número 42, por exemplo. Então, você quer colocar o número 42. Então, você vem aqui no 50, é menor, então você vem para esse lado aqui, tudo bem? Então, aí você vai procurar aqui. Será que o 42 está aqui? Ele é maior do que o 9, então eu tenho que ir para esquerda. Aí eu vou para o 30. Ele é maior do que o 30, então eu vou para a esquerda. Direita, desculpa, eu tô aqui. É porque eu. Perdão, não tô muito bem hoje, não, tá, gente? Então, ele é 30, ele é maior, então ele tem que ir para a direita. Só que não tem mais ninguém. Então, se não tem mais ninguém, você simplesmente desce. Tudo bem? Então, você vem para essa página aqui. Então, você tem o 40, que no caso é menor do que o 42. Então, como ele é maior, esse 42, então ele vai para a direita, tá? Aí, opa, ele pegou aqui, pegou o 46, tá? E o 42 ele é menor, tá? Então, no caso, ele vai tentar entrar para o filho que está aqui. Só que nesse caso aqui não tem, né? Não tem um filho entre o 40 e o 46. Então, no caso, ele vai ser folha e você coloca ele bem aqui assim, ó, de modo que continue a ordenação, tá? Ordenado, tá? Então, 40, 42 e 46. Pronto, essa aqui é a básica, tá? Essa aqui é o modo básico para você fazer a sua inserção. Tudo bem? Mas pode ocorrer cisão, tá? Então eu vou pegar esse pedaço aqui da árvore. Tudo bem? Eu vou pegar esse pedaço aqui da árvore e vou dar o exemplo para vocês para ficar um pouco melhor, tá? Então, já tinha colocado um pouquinho aqui embaixo a cisão de página, tá? Pronto, aí vamos supor o seguinte, a gente vai gerar aqui um problema. Eu vou tentar colocar o 7, por exemplo. Então, para inserir o 7, eu vou tomar aqui a minha raiz, né? Que eu agora só peguei aquele pedaço da árvore, mas aqui pra gente é como se fosse uma árvore aqui, tá? Então, é menor do que o 9, então vai para esquerda, tá? Só que não tem ninguém lá para a esquerda, então segue o filho esquerdo do 9, tá? Então, pronto. Aí você tem 1, é maior do que ele. Aí você tem um 2, é maior do que ele. Tem um 3, é maior do que ele. Tem um 4, é maior do que ele. Opa,
Então tem que ir para o filho direito do 4. Só que não tem porque é folha, né? E como não tem, então vou ter que colocar nessa folha aí. Só que é o seguinte, eu não posso simplesmente colocar o 7 aqui. Tá? Lembra que a ordem aqui, ó, o D aqui é igual a 2. Eu só posso ter 4 filhos aqui no máximo e esse cara aqui, ó, já está com 4 filhos. Então se eu for acrescentar o 7, vai ficar com 5, ele vai perder essa propriedade de ordem 2 aqui no caso, tá? Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer a cisão de páginas. Eu vou quebrar essa página aqui em duas, tá? Então, o que é isso, professor? Você pega os 5 elementos ordenados. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4 e 7. Pega o elemento que está no meio, ele vai subir para a página de cima. Tudo bem? E esse pedaço aqui que tem o 2, 1 e o 2 vai ficar em uma página e o 4 e o 7 vai ficar em outra página. Tudo bem? Então, basicamente é isso que vai acontecer na cisão. Então, fazendo aqui a cisão, né, como é que vai ficar aqui? Ó? Vai ficar o 3, ele vai subir, então eu vou ficar com 3, 9 e 30. Ok, então fiquei com 3, 9 e 30. Aí o 1 e o 2 ficaram nessa página aqui. O 4 e o 7 ficaram sendo filho entre o 3 e o 9, né? Depois eu só repito, né? 15, 20, depois 40, 42, 46. Tudo bem? E é assim que você faz a cisão de páginas, tá? Então lembra que aqui você vai ter, como você tem a ordem 2, aqui você vai ter 2 elementos, e aqui também você vai ter 2 elementos, tá? Então, basicamente, isso é o que a gente chama de cisão. Ah, professor, e se aqui, porventura, já tivesse, por exemplo, sei lá, que você tem vou colocar aqui o 50 e aqui já tem outra página aqui que tem 50, 51, por exemplo. E não, eu vou colocar aqui em cima que fica mais fácil, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui já tinha os 50, aí aqui você tinha os 50, 51, aqui você já tinha os 60 e aqui você já tinha os 60, 61, por exemplo. Então aqui já está totalmente cheio. Quando eu for pegar esse 3 aqui e colocar aqui em cima, aí eu vou ficar com 3, 9, 30, 50 e 60. E o que é que eu faço? Você vai fazer o quê? A cisão de páginas de novo. Então, é 3, né? 3, 9, 30, 60, 50 e 60. Você vai pegar o 30 e vai subir ele. Ah, não tem mais ninguém porque aqui é a minha raiz. Então, 30 vai ficar aqui sozinho. Aí, para um lado, você vai colocar o 2 e o 9 com todos os filhos dele aqui. Tudo bem? E do outro lado, você vai colocar o 50 e o 57 com esses 3 filhos dele aqui também, tá? Então, faz essa criação que vai dar certo, tá? Ou seja, para uma inserção, você pode propagar essa cisão, né? Que você vai quebrando as páginas, quebrando até chegar na sua raiz. Tudo bem? E é assim que a gente cresce também a altura da nossa árvore, tá? Então ela cresce. Você pode perceber que as folhas sempre vão continuar no mesmo nível. Esses caras aqui também. A diferença é que você vai ter um nível a mais aqui, que é da sua nova raiz. Tudo bem? Agora vamos lá para a nossa remoção, tá? Então, para a nossa remoção, como é que a gente vai fazer aqui? Então, primeiro vamos pensar aqui um pouquinho. A gente pode pensar em um exemplo muito simples, né? Se você for, por exemplo, se você quiser remover uma chave que está na sua folha, você simplesmente tira ela, né? Você tira lá da sua folha. Só que pode dar problema, né? Pode ser que já tenha a quantidade mínima necessária lá que deixa lá com a propriedade de árvore B. Aí você vai ter que fazer duas coisas, né? Ou
ou você faz a sua concatenação ou a sua redistribuição, tá? Professor, e se, eu não, e se a chave que eu quiser remover não está em uma página que é folha? Aí você pega o sucessor, simplesmente isso. Você pega o sucessor que está lá embaixo, numa folha, coloque ele lá no local lá que está lá, porque fica tudo resolvido. Não tem nenhum problema, não. Tá? Então, é o seguinte, né? Deixa eu só um minuto. Pronto. É o seguinte, eu vou colocar aqui. Então, você faz a busca para verificar se de fato a chave existe primeiro, né? Claro, você só vai remover se tem essa chave, se não tem, você não vai fazer mais nada. Passo 2, se a chave não está numa folha, né? Ou seja, você tem que pegar o sucessor, tá? Aí você só... Aqui eu estou falando trocar, mas simplesmente você pega lá do seu sucessor, né? E bota lá naquele local, porque você não vai precisar mais da chave, tá? Porque se você trocar, depois você vai ter que remover lá na folha, né? Tudo bem? Depois você vai aplicar e propagar enquanto necessário as operações de concatenação ou redistribuição. Tá? Então a gente vai entender o que é essa concatenação e o que é essa redistribuição agora. Então, o primeiro exemplo vai ser o de concatenação. Então, você percebe aqui o seguinte, que basicamente, tirando aqui a nossa raiz, né? Ou seja, você vai focar aqui nas suas folhas. Se você remover qualquer um desses nós que estão aí, qualquer uma dessas chaves, tá? Desculpa. Você vê que vai dar problema, tá? Aqui eu estou considerando a ordem igual a 2, tá? Então aqui o D ele vai ser igual a 2 na minha ordem. Então, se você tirar qualquer uma dessas chaves, você vai ter uma chave nessa página. Ou seja, você não vai poder... você vai perder a sua propriedade de árvore em B, né, de ordem 2. Por exemplo, vou tirar o 70. Então, vou fazer a minha busca e vou achar o 70 e vou querer remover ele. Aí, tirei aqui o 70. Deu problema. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o que a gente chama de concatenação. Tá? Então, aí você escolhe. Aqui nesse caso, né, você pode concatenar com o irmão da direita. Você pode concatenar também com o irmão da esquerda. Tá? A gente vai concatenar com o irmão aqui que está na direita. E o que é essa concatenação, professor? Simplesmente, né? Simplesmente você pega o que está aqui em cima, bota para ele descer e você junta com as chaves desses dois aqui. Okay? Simplesmente isso. Então, como é que vai ficar? Só vai ficar o 60 lá em cima. Aqui desse lado vai ficar o 52 e o 56 que estava normalmente. E aqui, né, vai ficar o 65, o 80 baixou. Vai ficar o 85 e o 90. Ok? Então, basicamente é isso, tá? Então, é assim que a gente faz a concatenação. E claro, né, é evidente que, né, professor, nesse caso aqui tudo bem, mas se tivesse, por exemplo aqui, eu vou mudar aqui a situação um pouquinho, né? Se eu tivesse, deixa eu colocar aqui embaixo. A gente vai partir logo para a redistribuição, tá? Se eu tivesse aqui embaixo 91, se eu tivesse aqui embaixo o 57, por exemplo. Porque você nota que se você juntar 80 com 65, aqui você tem um elemento, 2, 3, 4, 5. Então você não pode juntar esses
esses elementos, porque senão vai dar 5 e aí vai dar problema. Tudo bem? Então aqui você não consegue fazer a concatenação, não. O mesmo para o outro lado também, porque o outro lado, o 60 tem que descer e você tem que juntar essas duas páginas aqui de baixo. Então fica 1, 2, 3, 4, 5. Então eu não posso deixar 5, então eu não posso fazer, nesse caso aqui, a concatenação, tá? Não posso fazer a concatenação com o irmão da direita e nem com o irmão da esquerda. E agora, professor, o que é que eu vou fazer? Tá? Então, se eu não posso fazer concatenação com esse cara aqui, é porque eu sei que ele tem... Aliás, nem ele, nem o outro, né? Então, enfim. Eu sei que ele não tem a quantidade mínima necessárias de chaves lá na folha dele. Ou seja, eu sei que ele tem mais do que duas chaves aqui nesse caso. Tudo bem? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o que a gente chama de redistribuição. Eu vou pegar o 85, vou colocar no local do 80, que no caso você pode pensar como se fosse o sucessor lá do 80, né? Então, o 80 você pega e coloca lá nessa página aqui de baixo. Tudo bem? Então, isso aqui a gente chama de redistribuição, tá? Então, aqui é a minha redistribuição. Tudo bem? Então, aqui é a minha redistribuição. Então, como é que vai ficar aqui no final das contas? Então, aqui eu vou ficar com 60, 85 subiu. Depois eu vou para o 52, 56, 57. Porque eu não mudei nada, na verdade, né? Depois o 65 vai ficar aqui. 80 baixou. Lembra que sempre eu tenho que deixar ordenado, tá? Depois eu tenho 90 e 91. Ok? Então, basicamente eu vou sempre aplicar essas operações aqui, tá? E que eu sempre vou manter a minha propriedade de árvore B. Tudo bem? Ah, professor, e vamos supor que o seguinte, então, se não tivesse esses 57 aqui, ó. Aí assim, aqui desse lado você poderia fazer a concatenação, né? Ou desse lado aqui você pode fazer a redistribuição. Tudo bem? Mas aí você escolhe o que você quer fazer. Se você quer redistribuir ou se você quer concatenar. Aí, nesse caso aqui, quem escolhe é você, tá? Mas como eu tinha feito aqui os 57, eu vou deixar aqui. Tudo bem? Então, a redistribuição pode ser que ela não mude a altura da sua árvore, por exemplo, né? Porque, deixa eu colocar aqui na concatenação. A concatenação, como você junta as páginas, né? Você deixa aqui uma página. E essa página aqui de cima, no caso, ela era a minha raiz, né? Então, não deu problema ficar com a chave sozinha, não. Mas se eu tivesse outro pedaço aqui para cima, né? Outro cara aqui, que talvez fosse a minha raiz, então, essa chave aqui, né? Ela não pode ficar sozinha aqui dentro dessa página, tá? Então, como isso não pode acontecer, aí o que é que você faria? Você aplicaria a mesma ideia. Ou você vai fazer a concatenação ou a redistribuição com o pai dela e os irmãos, tá? Então, pronto. Desse modo também, claro que você pode até, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Opa. Deixa eu ver o que foi que eu fiz aqui. Pronto. Nesse caso aqui de cima, né? Nesse caso aqui, você pode aplicar até outra concatenação e talvez você não tenha mais essa página aqui de cima e você diminua a altura da sua árvore. Tudo bem, pessoal? Então, é bem simples, né? A árvore B não tem muito a se explorar, assim.
As outras, né, dava um pouco mais de trabalho, tinha que mostrar que era balanceada, tá? Aí tinha uma certa prova matemática lá por trás, depois tinha os algoritmos, que sempre tinha um certo problema que a gente tinha que pensar um pouco para a gente resolver, mas essa aqui ela é bem simples, tá? Então, é, é, por hoje é só, tá? Então é isso, tá? Pessoal, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.